Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Então, na última aula lá, numa das últimas aulas, nós vimos que a formação do embrião, né? Desde a fecundação até a formação do embrião. Vimos que esse embrião vai ser composto de tecidos. Então, a partir de agora, antes da gente dar continuidade a sistemas digestório, respiratório, nós vamos entender e estudar de que tipos de tecidos o ser humano é formado. Bora lá, que é uma maratona. Vamos revisar rapidamente os níveis de organização que nós aprendemos lá no primeiro ano, né? Nós vimos aí, então, que os átomos se unem para formar moléculas, essas moléculas se unem para formar organelas, as organelas se unem para formar células, as células se unem para formar tecidos, ok? Então, a gente aprendeu lá no primeiro ano que o tecido é formado pelo conjunto de células. Mas será que é tão simples assim? Aqui a gente vai ver que não é tão simples assim. Mas com tecido, conjunto de células que atuam de forma integrada, de modo a desempenhar funções específicas. Então, a função de um tecido vai ser diferente do outro, que vai ser diferente do outro. Mas é importante que vocês tenham, a partir de agora, a noção de que o tecido não é somente a união de células. Então, eu vou desenhar aqui algumas células. Entre as células, pode haver o que a gente chama de matriz extracelular. São moléculas que compõem aqui o que a gente chama de substâncias intercelulares, entre células, ok? Haverá tecidos que quase não vai ter essa substância. Então, as células vão estar bem próximas uma da outra. Haverá tecidos que essas substâncias vão fazer grande parte do tecido. Então, as células vão estar mais afastadas uma das outras. Então, veja que tecido não é somente conjunto de células. É o conjunto de células, mais essa matriz, né, composta de vários tipos de moléculas que a gente vai ver de acordo com o tecido, ok? Lembrando que os tecidos, então, vários tecidos vão formar os órgãos e os órgãos vão formar o sistema. Por isso que antes da gente continuar com os sistemas, nós vamos ver os tecidos que compõem os órgãos, que compõem os sistemas, ok? O ramo da biologia que estuda os tecidos humanos é a histologia, ok? Então, alguns livros vão trazer, em vez de tecidos, vai trazer histologia humana. Nós temos basicamente 4 grandes grupos de tecido: o tecido epitelial, o tecido muscular, o conjuntivo e o nervoso. Nessas videoaulas, a gente só não vai estudar tecido nervoso. Por quê? Porque o tecido nervoso eu vou explicar dentro de sistema nervoso, para essas aulas não ficarem extremamente cansativas, porque é muito conteúdo, ok? Então, nós vamos estudar tecido epitelial, muscular e conjuntivo. Aqui é mais uma figurinha para vocês estudarem, né? Então, vejam que o ser humano ele é formado de tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivo e tecido muscular. Claro que dentro de cada tecido tem várias subdivisões, como por exemplo, o tecido conjuntivo tem o ósseo, tem o frouxo, tem o adiposo, tem cartilaginoso, sanguíneo, tem vários tipos. Mas não se preocupem agora com isso, porque nós vamos falar ao longo dessas videoaulas. O importante agora é você saber que existem 4 grandes grupos: epitelial, nervoso, muscular e conjuntivo. Vamos começar então com o tecido epitelial, ok? O tecido epitelial ele é formado de células intimamente unidas, com pouca substância extracelular, aquela matriz, tá? Como as células elas estão bem um do ladinho do outro, e isso é questão de vestibular, eles adoram esse nome, essas células a gente chama de células justapostas, que são células bem grudadinhas. Por que elas estão grudadinhas? Porque tem pouca substância entre elas, né? Se tivesse muita substância, aquela matriz extracelular, ela estaria afastada, ok? E por que as células estão justapostas? Por que elas estão pertinhos uma da outra?
Porque uma das principais funções do tecido epitelial é proteger. Proteger contra a invasão de vírus, de bactérias, de substâncias diferentes. Então, se as células estão uma pertinho da outra, vai ser difícil o micro-organismo entrar, ok? Vejam só, grande parte do tecido epitelial, ele reveste tanto a parte externa do órgão, quanto a parte interna do órgão. É muito comum a gente achar que tecido epitelial só tem na pele, né? E não, tem no estômago, no intestino, tanto na parte de fora, quanto na parte de dentro. E na parte de fora, basicamente, o tecido epitelial serve para proteção. Na parte de dentro, vai depender do órgão que ele está, né? Então, por exemplo, no caso do intestino, o tecido epitelial interno vai ser absorção de nutrientes. Nós vamos ver isso lá no sistema digestório, ok? E uma outra grande função do tecido epitelial que nós vamos ver nessa videoaula é a formação das glândulas produtoras de hormônios, de enzimas e assim por diante. Então, como eu falei, o tecido epitelial ele é eficiente barreira contra a entrada de agentes invasores e também ele é importante para evitar a perda de líquido, né? Então, essas células estão justapostas. Nós vamos ver que no caso da pele, essas células produzem queratina. Queratina impermeabiliza o tecido epitelial, aí, evitando a perda de água, porque a gente tem que manter o nosso balanço hídrico, ok? Da onde que surge, né? Então, aqui é o corte de um embrião, que vocês espero devem estar familiarizados, porque a gente já viu isso várias vezes. O tecido epitelial é o único dos tecidos que tem origem nos 3 tipos de folhetos germinativos. Tanto a ectoderme, que forma as mucosas, por exemplo, da boca, a endoderme e a mesoderme, que eu coloquei o que ela origina algumas vezes, tá bom? Bom, o tecido epitelial, ele não tem vaso sanguíneo passando por ele. Isso também já é uma questão de vestibular. Então, não há vaso sanguíneo nos tecidos epiteliais, mas são células vivas. Se são células vivas, precisa chegar até elas o oxigênio e o alimento. Quem vai nutrir esse tecido epitelial é um tecido que fica abaixo, que é o tecido conjuntivo, ok? Então, observem aqui, nós temos o tecido epitelial e abaixo o tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, ele vai nutrir. Olha essa outra figurinha aqui do meu lado, né? Ó, o tecido conjuntivo e o tecido epitelial, o epitélio. Essa parte aqui, ó, é o capilar, é o vaso sanguíneo, que vai fornecer o alimento para o epitélio, ok? Presta atenção nessa linha tênue e fina aqui embaixo, que é chamado de membrana basal, ou também chamado em alguns livros de lâmina basal. Essa lâmina basal é a lâmina que separa o tecido epitelial, o epitélio, do tecido conjuntivo, tá? Então, membrana ou lâmina basal, estrutura de suporte do epitélio, vai suportar, é sobre ela que vão estar as células epiteliais, né? Ela é rica em colágeno e fibras reticulares. Essas duas substâncias, colágeno e fibras reticulares, são características de tecido conjuntivo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Então, essa membrana fica entre o epitélio e o tecido conjuntivo. A gente pode classificar o tecido epitelial de 2 tipos. O epitélio de revestimento, que a gente já falou, que vai recobrir superfícies externas e internas, né, das cavidades dos órgãos, e os epitélios glandulares, que vão formar as glândulas, ok? Então, agora a gente vai ver epitélio de revestimento e daqui um pouquinho epitélio glandular, que vai formar as glândulas. O epitélio de revestimento tem de vários tipos, ok? Então, ele pode ser classificado de acordo com o número de camadas de células e com a forma dessas células. Então, vamos lá. Quanto ao número, quando eu tenho somente uma fileirinha de células, eu chamo de epitélio simples, única camada de células. Quando eu tenho 2 ou mais camadas de células, uma, 2, se eu posso pôr 3 aqui, 4, eu chamo de epitélio estratificado. O epitélio pseudoestratificado é aquele que tem uma única camada de célula, mas
Como as células elas têm formas diferentes, às vezes parece que é estratificado. Então, assim, o epitélio pseudo tem única camada com tamanhos de células diferentes. Essas células são irregulares, vejam. E aí, por elas serem irregulares, dá a impressão de que existe mais de uma camada de células, mas não existe, porque todas essas células estão presas naquela membrana basal. Enquanto à forma, tá? Tanto o epitélio simples, de uma única camada de célula, quanto o estratificado, com várias camadas de células, podem ser do tipo forma pavimentoso. O que é pavimentoso? Células achatadas. Vejam como essas células estão achatadas, tá? Cúbico. As células parecem um dadinho, um cubo, ok? Ó, meu cubo, super legal. E prismático são as células que elas são mais compridas do que largas, ok? No caso do estratificado, a gente só considera o prismático a última camada de célula. Então, se a última camada, a camada mais externa, for do tipo prismática, né? Então a gente chama de epitélio estratificado prismático, ok? Nossa, Ana, mas por que eu preciso saber disso? Porque eu fiz um resuminho aqui, né? Aonde a gente encontra esses tipos de tecido de revestimento, tá? Então, exemplo, o epitélio pseudoestratificado, que é aquele que tem uma única camada, mas as células são diferentes, vocês vão encontrar, geralmente, questão de vestibular, pede a traqueia. Então, traqueia é o órgão que conduz o ar para a gente, nós vamos ver isso em sistema respiratório, e o epitélio, o revestimento da traqueia, é pseudoestratificado. Aonde que eu encontro epitélio simples pavimentoso? No endotélio. O que é o endotélio? Nós vamos ver também. É o tecido que reveste os vasos sanguíneos, ok? Simples cúbico é o tecido que reveste os túbulos renais, né, que formam os rins, e o ovário. Simples prismático, tá? No estômago e no intestino, revestindo o estômago e o intestino. O estratificado pavimentoso, que tem várias camadas. Ó, decorem isso, principalmente a pele. Então, eu tô falando dos principais, que é o que geralmente se pede em vestibular, ok? O estratificado de transição, bexiga urinária. O que é o estratificado de transição? Eu já vou explicar para vocês no próximo slide. E o estratificado prismático na uretra, que é onde passa o xixi, e nos condutos glandulares, é onde vai passar a secreção das glândulas. Aqui, galera, eu copiei um resuminho para vocês pararem o vídeo e anotarem aí as definições. Então, ó, epitélio simples, o pavimentoso, o cúbico e o prismático. Agora, presta atenção no epitélio de transição. O de transição, ele é do tipo estratificado, mas ele é muito interessante. O que vocês estão vendo aqui, ó, de rosinha claro, é o epitélio de transição. Por que ele chama de transição? Esse aqui, gente, é o mesmo epitélio. Mas vocês estão percebendo que aqui a célula está mais gordinha e aqui a célula está mais murchinha? Justamente porque é transição. Quando a bexiga está vazia, as células ficam mais gordinhas porque elas têm mais espaço. Quando a bexiga está cheia, as células ficam todas mirradinhas assim, porque a bexiga está cheia, então elas se comprimem entre si. Por isso que chama epitélio de transição. Então, quando a gente faz um corte histológico, um corte de bexiga, por exemplo, para a gente ver alguma coisa, dá para saber se a bexiga estava cheia ou a bexiga estava vazia. Por isso que chama de transição, porque a célula varia de forma, ok? Aqui uma fotinho real, né, que dá para ver no microscópio, lembrando que essas células estão coradas, tá bom? Não é roxo assim. Então, aqui a definição de epitélio estratificado, mas eu gostaria que vocês se atentassem ao pseudoestratificado, que é bem comum cair no vestibular, porque ele reveste a traqueia, né? Que é esse órgão aqui que conduz, como eu já falei, o ar para os pulmões, né? Então, o epitélio, a parte interna da traqueia, as células epiteliais, elas são ciliadas, né? E além desses cílios, as células, elas têm uma célula chamada célula caliciforme.
Parece? Por que caliciforme? Porque elas parecem um cálice. E elas secretam muco. Isso, aquele catarro que a gente quando tá gripado, é isso mesmo. Então, por que no interior da traqueia existe, além dos cílios, o muco? Para que, quando a gente respirar, se tiver algum vírus, uma bactéria, uma poeira, esse vírus pare ali nos cílios e no muco, né? O muco que funciona como se fosse uma cola, ok? E aí, então, evita que esses agentes infecciosos vá para o nosso pulmão. Como a aula já deu 15 minutos, então eu vou ficando por aqui e na próxima videoaula a gente acaba de falar sobre o tecido epitelial de revestimento.